Algumas vezes, meditando, eu me peguei fazendo a seguinte pergunta: por que Jesus colocou o vigiai aqui na frente do orai? Eu sempre tive a oração como algo muito importante na nossa vida, e eu me fazia essa pergunta, porque aqui em Mateus 26:40, quando Jesus fala da gente não entrar em tentação, do cuidado que nós devemos ter para não entrar em tentação, em vez dele falar orai e vigiai, ele fala vigiai e orai. E pensando sobre isso, eu pude perceber como que o Senhor, ele conta com a nossa sinceridade. Ele conta com a nossa participação, até naquilo que nós vamos orar. Por que ele fala primeiro vigiai e orai? Fiquei olhando aqui, porque o vigiar é o que nos leva a perceber o que realmente está nos tentando. O vigiar, o observar, o analisar a nossa própria vida, nos leva a entender sobre o que nós devemos orar, quais são nossos pontos fracos, quais são áreas que nós estamos falhando, que nós estamos errados, que nós estamos sendo tentados e atraídos para fora da comunhão com o nosso Pai. Então isso me leva a entender uma outra coisa. A oração do blá blá blá, eu ficar falando com Deus apenas para dizer que eu passei 1 hora, ou 30 minutos, ou 2 horas com Ele, isso não tem muito efeito na presença de Deus. A oração verdadeira, ela vai ter que ser feita com clareza, com sinceridade e com base nessa vigilância. De repente, eu tenho um problema, sei lá, na área sexual, uma fraqueza na área sexual, é uma área que eu sou muito tentado, então o que eu vou fazer? Pai, eu estou aqui na Tua presença, eu queria orar sobre essa fraqueza que eu tenho, sobre essa tentação. Talvez é no nervosismo, né? Aquela pessoa que fica irada, descontrolada com muita facilidade, que precisa de ajuda do Espírito Santo nessa área. Então, fica claro por que Jesus falou vigiai e orai. Porque ele conta com a nossa participação até na hora de falar com ele sobre o que está nos tentando, sobre áreas onde nós estamos nos sentindo fracos, abalados, com medo, inseguros. O Senhor espera isso de nós, por isso que ele fala vigiai e orai aqui em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É como se o Senhor estivesse dizendo, até mesmo vocês que estão na minha presença, vocês que conhecem a palavra, vocês têm que entender que a carne de vocês, ela vai desejar coisas erradas. Que a inclinação carnal, ela vai continuar existindo. Mesmo a pessoa que conhece a palavra, que ama a palavra, que adora Deus em espírito e em verdade, mesmo os discípulos que estavam ali, é o que ele está dizendo, vocês devem vigiar para que vocês possam orar da maneira correta. Vocês devem observar o que está acontecendo ao redor, principalmente o que está acontecendo dentro de você. Quais estão sendo as suas inclinações, as suas paixões, as suas tendências, para que, ao orar, você ore da maneira correta e não entreis em tentação. Ore comigo agora sobre isso. Ore sabendo que o Pai te ama. Ore sabendo que, independente de quais sejam as inclinações da sua carne, seja orgulho, dinheiro, luxúria, problemas sexuais, vícios, seja qual for a sua inclinação, o Pai te ama. Ele ama você. Ore comigo, ore com confiança. Pai de amor, Pai Todo-Poderoso, observando nossa própria vida. Não olhando aos que estão ao nosso redor, mas olhando para nós, Senhor. Porque se a gente tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão, depois a gente vai perceber que tem uma trave nos nossos próprios olhos. Então esse vigiai, eu vejo que o Senhor está falando conosco. É vigiar nós mesmos, é olhar o que está acontecendo dentro de nós e observando, Pai, nós temos tantas coisas para falar com o Senhor.
Talvez essa breve oração que eu estou fazendo aqui no Pão Nosso, ela vai ser só o começo da nossa oração. Depois, quando a gente disser um amém aqui nesse áudio, talvez a nossa conversa com o Senhor ela vai ser mais fácil, mais direta, mais franca, porque vamos vigiar e orar. Olha, Pai, quantas carnalidades às vezes nós temos caído, quanta falsidade, às vezes até na nossa oração, de repente nós temos sido falsos com o Senhor. Mas nesse momento nós entendemos o que o Senhor espera de nós, que nós venhamos chegar diante do Senhor, falando com o Senhor aquilo que nós estamos sendo tentados, as nossas fraquezas, e não tentando ser super crentes, super santos diante do Senhor, mas sendo francos e sinceros. Meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelo breve pão nosso, e guarda e dá sabedoria a cada um de nós, para que a gente possa praticar essa palavra aqui. Em nome de Jesus. Amém.